Daí pessoal, eu sou o professor Jairo de Matemática da Aula Livre e estou aqui para corrigir a questão número 145 do caderno amarelo Enem 2020. Enem 2020, caderno amarelo, questão 145. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. E em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C divididos por 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por x1, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por y. A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por... Bom, eu tenho aqui uma situação em que um líquido sai do tanque 1, passa pelo tanque B recebendo um aumento de volume e também passa pelo aerador A1 recebendo um aumento de volume e passa pelo A2, o aerador 2, aumentando novamente o seu volume e vai para o T2. E ele quer saber então a relação ou a função que estabelece o comportamento da altura do tanque 2 em relação ao tanque 1, ou do tanque 1 em relação ao tanque 2. Então, colocando os dados, eu tenho aqui a informação do tanque 1. O tanque 1 diz que tem, portanto, volume 1, e esse volume, como se trata de um prisma, é comprimento vezes a largura e vezes a altura. Isso é o volume 1. Então, esse volume 1 desse prisma 1, desse tanque 1, tem o comprimento dado por C, vezes a largura L e vezes a altura que ele coloca lá no final da questão, que a altura do tanque 1 é x. Então, CLx é o volume do tanque 1. Ok. Só que esse volume do tanque 1, cada vez que passa por um aerador, ele aumenta o volume. Então ele vai aumentar primeiramente 15% pelo aerador número 1 e vai aumentar depois 10% pelo aerador 2. Então tem aumento de 10%, um aumento de 15%, respectivamente 10%. O que é aumentar alguma coisa 10%? É multiplicar essa alguma coisa por 1,1. O que é aumentar alguma coisa 15%? É multiplicar essa alguma coisa por 1,15. Como os aumentos são cumulativos, porque ele recebe um aumento de 10%, um aumento de 15% e sobre esse aumento um novo aumento de 10%, então são aumentos cumulativos. Então eu tenho que o volume V2 dar-se-á pelo volume V1 vezes 1, o primeiro aumento é de 15%, então 1,15, e vezes o segundo aumento, 1,10 ou 1,1. E aí então eu tenho que o V2, o volume 2, resulta em V1 vezes esse produto. Vou fazer aqui no cantinho, no rascunho, 1,15 vezes 1,1. 1 vezes 5, 5, vezes 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, 5, 6, 2, 1. Aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho uma casa, duas, três casas. 1, 2, 3, 1,265 V1. 1,265 vezes o V1. Então, isso aqui é o V2. Ou é um formato de apresentar-se o V2. Mas o V2 também pode ser expresso com a fórmula comprimento, largura e altura. Essa fórmula que é universal para os prismas. Então eu tenho aí comprimento do V2, ele me dá que o comprimento é C sobre 2.
vezes a largura 2L e vezes a altura que ele indica que a altura do tanque 2 é Y. Posso cancelar esse 2 que divide com esse 2 que multiplica, eu tenho, portanto, que o V2 também pode ser expresso como CLY. C vezes L vezes Y. Então é um outro formato de apresentar o V2. Bom, se V2 é 1,265V1 e o V2 também é CLY, observa que entre essas duas expressões existe uma igualdade. Então é isso que eu vou colocar. Eu vou dizer que C vezes o L vezes o Y, nota que isso aqui ó, é o mesmo que V2, V2 é CLY, resulta também em 1,265V1. 1,265 vezes V1. Ora, V1 é CLX. C vezes L vezes Y é igual a 1,265 vezes CLX. C vezes L vezes o X. Como nas alternativas eu tenho todas elas expostas com o y isolado, ou seja, tenho uma variável x, uma variável y variando em função do x, o y está isolado, vou fazer o mesmo aqui, vou isolar esse y. Isolando esse y, eu tenho 1,265 vezes o c, vezes o l, vezes o x, e aí divide por c vezes l. Cancela c com c, cancela l com l, e o y ficou 1,265 vezes o x. Eu já poderia ter feito o cancelamento, né, deste c que multiplica aqui com o c que multiplica no outro membro, a mesma coisa com o l que multiplica aqui com o l que multiplica no segundo membro, ficando também, né, y igual a 1,265x, e isso eu observo na alternativa A. Ok? Eu espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.